Para entender como o aumento da expectativa de vida impacta na economia, a gente conversa com o economista e advogado Alessandro Azzoni. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Alessandro, obrigado pela participação aqui conosco. Esta é uma tendência mundial, né? A gente teve a pandemia que, obviamente, fez esse número baixar, mas é uma tendência que a gente tem visto há anos, cada vez a população mais velha, com o avanço da ciência, o avanço dos cuidados médicos. Mas quanto que isso a gente pode impactar na economia? Como pode ser positivo ou até negativo? Pela expectativa de vida, ela sempre é positiva, porque a questão dos avanços médicos, tecnologia, a questão do bem-estar, somente nos grandes centros, tem feito que a população idosa tenha essa questão de prolongamento de vida. Se você olhar praticamente a questão dos estados onde você tem as capitais mais avançadas, a expectativa de vida em 2020 ultrapassava 80 anos. Qual é o grande impacto disso dentro da economia? As políticas públicas têm que ser revistas, porque com o aumento da questão da idade da população mais velha, você tem que colocar programas sociais e programas e também a questão de orçamento voltado para a questão de saúde pública para atender esse público mais idoso. Nós temos um viés contrário, né? O número de nascimentos diminui, mas os idosos começam a viver mais, então nós temos a inversão da pirâmide, também pode pressionar a questão da previdência privada também, que já foi feita uma revisão e provavelmente provavelmente nós devemos ter uma nova revisão mais para frente, né? Porque nós devemos ter ainda avanços maiores, lembrando que nós ainda estamos abaixo do nível pré-pandemia. Então significa que quando nós ultrapassarmos a questão dessa recuperação, provavelmente nós ultrapassemos até a questão dos 80 anos. E a Previdência, ela nunca foi feita para você ter uma contribuição. Você faz uma contribuição maior de 30 anos e você recolhe e você recebe benefício por 15. Então, é como se fosse uma conta estatística, né? Então, isso está se invertendo. Então, você faz uma contribuição de quase 30 anos para que você tenha um benefício por mais 30 anos. Então, a conta acaba não fechando também. Por isso que tantos os outros países, quase todos os países estão fazendo a revisão da sua Previdência, nós já fizemos, mas com esse fluxo novo de avanço da idade e a população se tornando mais idosa, provavelmente nós tenhamos que fazer essa revisão. E tem um outro fato também. Nós temos um critério no Brasil de considerar muito precoce, a partir de 60 anos, uma pessoa idosa. 60 anos ainda hoje, nesse perfil do IBGE, ela é uma pessoa jovem ainda, ela está em plena atividade. E essa qualificação de 60 anos, considerado como idoso, pode desqualificar do mercado de trabalho, ou seja, acelerando o processo da saída do trabalho, do mercado de trabalho, no qual ele poderia render mais pelo caso do seu potencial intelectual que ele tenha. E essa questão de você considerar uma pessoa de 60 anos praticamente já idoso, no Brasil, muito precoce, pode também causar essa questão social, somente na questão de recolocação no trabalho. Alessandro, justamente pegando o que você acabou de dizer, era essa a minha dúvida. A população envelhecendo, como que o mercado de trabalho vai reagir? Vai absorver essas pessoas mais velhas, contratar essas pessoas e ficar com elas por mais tempo? Ou seja, mais gente produzindo por mais tempo? Ou o mercado de trabalho vai ficar defasado? No primeiro momento, eu acredito que vai ficar defasado, porque essas pessoas, como eu falei, 60 anos você já considera uma pessoa idosa, automaticamente ela já vai começar a ser descartada do mercado de trabalho 60, 61, 65 anos e automaticamente ele vai ser descartado do mercado de trabalho. Só que, como você tem a inversão da pirâmide, você vai ter um número muito menor de jovens para entrar no mercado de trabalho, então provavelmente isso vai se dar muito ao longo. Eu acho que vai precisar de políticas públicas, vai ter que ter uma reformulação nesse enquadramento do que é ser uma pessoa idosa no Brasil, e para que isso possa até valorizar a questão dessas pessoas que ainda são produtivas. Nós vemos hoje pessoas com 70 anos, nosso próprio STF fez a mudança, que era
a aposentadoria se daria por 70 anos, passou para 75, porque eles se tornam mais produtivos. Você vê os ministros ainda altamente produtivos com 75 anos. Então, como ministro, como as pessoas se tornam produtivas, eu acho que o mercado de trabalho também pode ser aberto para eles. Então, isso vai depender de políticas públicas, de lei de incentivos. Eu acho que essa é uma questão de inclusão social, será necessário por parte dos governos, porque senão ele vai ficar com uma massa muito grande de pessoas com a questão de recebendo benefício, e a distribuição da renda vai ficar muito difícil para o Estado comportá-la. Azzoni, pegando esse gancho que você falou da pirâmide invertida, também é possível que a gente tenha que repensar políticas públicas para incentivar, como acontece em alguns países da Europa, incentivar que tenha-se mais filhos, uma vez que há essa defasagem até financeira na Previdência e a necessidade de mais jovens no mercado de trabalho? Isso é algo que também pode ter que ser pensado mais para frente? Pode ser que sim seja possível, porque quando você tem uma população muito idosa, as políticas, por exemplo, de dupla cidadania na Europa, por exemplo, elas não são voltadas para que as pessoas tenham cidadania dupla. É uma forma de você atrair os filhos de descendentes que vieram, os filhos e os netos de descendentes que vieram para a América, retornarem para a Europa e trazer uma nova população mais nova. Então, essa questão da cidadania, dessas duplas cidadanias, ela tem essa questão de tentar inverter a questão da pirâmide. Eu dou a questão da cidadania para os filhos e netos, automaticamente eles migram para o meu país de origem e praticamente eles começam a formar a base da pirâmide. Eu acredito que essa questão do incentivo já foi feita principalmente na China, onde tinha um controle de natalidade muito alto, era um filho por casal. Hoje eles tentam fazer essa mudança por causa da inversão da pirâmide, mas é muito difícil você mudar o conceito da população. A população, ela começa hoje o nosso conceito da população, ela não é por mais uma questão financeira. As pessoas estão conseguindo chegar no seu mercado de trabalho, no auge do mercado de trabalho, e as mulheres, elas estão conseguindo o seu espaço no mercado de trabalho, e quando elas chegam na maturidade praticamente lá pelos 30, 35, elas estão já no seu ápice do mercado de trabalho, elas não conseguem pensar em parar a sua carreira para ter filhos. Então, os casais estão postergando ou deixando de ter filhos. Tanto que, alguns anos atrás, você tinha uma média de 1 a 2 filhos por casal, e a última censo que fizeram não chegava nem a 0,7 por casal. Então, isso significa que não dá um filho por casal. Então, muitas famílias estão mudando. Eu acho que até por uma questão de incentivo de políticas públicas para essa economia economicamente ativa, eu acho muito difícil mudar esse conceito, porque isso já está intrínseco praticamente nessas famílias mais jovens que se formam não pensando em filhos. Nós conversamos com o economista e advogado Alessandro Azzoni. Muito obrigada pelo bate-papo. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.